Vamos ver, podemos começar a utilização de bibliografias, né, dentro de um documento text. Eu vou ver o modo dentro do texto e o NetBib, tá? E depois vamos continuar, no próximo momento, a utilização, com a utilização da ABNT, né? No caso do BNTX 2, né? Então, para começar, vamos aqui eu já tenho os arquivos prontos, né? Temos os arquivos prontos aqui. Então, vocês já sabem construir. Então, a grande diferença é que eu utilizei o hyperref, tá? O libsum é para popular, né? E, nesse caso aqui, pelo menos, que é o exemplo curso 4, é quando eu crio as referências dentro do texto. Ó. Eu criei, fiz um section vazio e usei begin de bibliografia, que é a quantia, né? No caso ele suporta até 99 referências, mas aqui eu aconselho quando é pouca coisa, quando é poucas referências você fazer, né? Aí você cria um item para bibliografia, você tem que escrever a bibliografia, né? No caso, você tem que escrever a bibliografia, né? Então eu acho que é um tanto trabalhoso. Aí ele gera, né? Ele gera aqui no caso uma referência numérica. O hyperref, ele cria, pode ver que está circulado de verde aqui e aqui no sumário de vermelho, né? Então, esse hyperref aqui, né, ele permite que se você linkar, ó, né, ele vem na introdução, na conclusão. Então, ó, vem na conclusão. Ele linka dentro do arquivo PDF. E funciona para as referências também. Então, se você tiver uma referência lá, né, no caso, ele vai linkar, né, para você ir buscar. Vamos aumentar um pouquinho aqui, ó. Ele vai lá na referência. Isso é muito legal porque não tem como você referenciar no meio do texto, você coloca a referência no meio do texto e não ter na lista no final. E o contrário, você pôr na lista final uma referência e ela não existe no texto. Que quando você faz no Word, né, no LibreOffice ou algum outro Office, se você fizer entre aspas, na unha, vai sempre acontecer de você referenciar e não ter na lista, ou colocar na lista e não ter no meio do texto. No text não tem esse problema. Se você referenciou ele lá, ele vai aparecer, tá? No caso aqui, ele vai aparecer mesmo, né, de qualquer jeito que você listou ele, né? Tá bom? Então, se você deixar de referenciar, ele em tese não pode aparecer aqui. Esse é o primeiro exemplo, utilizando a referência por dentro, que você escreve, ó, utilizando esse de bibliografia, né? Tá certo? E temos aqui no curso 2, né? No curso 2, né, o mesmo modo, só que aqui tem que usar o pacote NatBib, né? Pode ver que tem os hyperref aqui e o pacote NatBib, ó, tá vendo aqui? E ele aqui, ó, pode ver que você não referencia, só faz a chamada. Você cria um arquivo em separado só para bibliografia, com a extensão .bib, tá? Aí você cria suas referências, ó, aqui eu coloquei só livros, mas pode ser livros, artigos, parte de livro, relatório,
laboratório, tese, dissertação, tá? A lista é ampla, bem ampla, tá? E aqui ele simplesmente chama. E você pode usar vários arquivos de bibliografia, né? Se você, com o tempo, você vai fazendo suas pesquisas, você vai criando por temas listas de bibliografia. Eu, por exemplo, eu tenho uma lista de bibliografia que tem só os meus livros, que eu já uso para ter a bibliografia no PC e como controle minha biblioteca, que é pequenininha, mas precisa de controle. Então eu já mato 2 coelhos com a cajadada só. Controlo minha biblioteca e posso referenciar ela em qualquer trabalho que eu escrever, né? E utilizar algum livro, lógico, não é? Tá certo? Então, eu pessoalmente acho mais simples utilizar esse sistema. Então ele tem o estilo, né? São vários estilos. Eu coloquei o Plynat aqui. Se nós compilarmos, vamos compilar aqui. Tá vendo? Ele tem esse formato, esse é o formato Plynat. Tem da ABNT, tem da APA, tem vários, né? Então você tem que utilizar o estilo aqui, ele vai dar o outro formato. E ele chama do mesmo modo também, ó. Só que ele pode, já não é autor ano, né, no caso aqui. E ele tá, ao invés de usar o... Pode ver que ele chama, ó, ele vai lá, ó, certo? Se você clicar em cima, ele vai lá. Quer dizer, se tem aqui, tem no meio do texto e vice-versa. Tá? Aqui no caso ele está usando colchete ao invés de parênteses, né? Se a gente colocar em padrão ABNT, ele vai virar parênteses aí. E dependendo do estilo do que você usar, APA, sistema de Chicago, não interessa. Esse formato muda. Tá? E o formato aqui também da lista também muda. Tá? Pode ver que a referência está em inglês, né? Então a gente tem que já mudar isso também, né? Deixa eu colocar aqui. Ah, sim. Se olharmos aqui, ó, tá faltando o quê? Os package Brasil Babel. Recompilando, ó, virou português, tá? E nós temos que a necessidade desse arquivo aqui. Entretanto, né, fazer, por exemplo, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 referências. Pode dizer que é bem, mesmo essas 4 pode ser difícil fazer desse jeito assim, bonitinho assim. Por quê? Porque ele tem uma estrutura necessária. Então, o Text Studio tem como você fazer isso, né? Você pode usar o BibTeX, BibLaTeX, né? Os estilos, inserir entrada de bibliografia e construir, né? Você entendeu? Você pode construir. Só que eu ainda assim eu acho mais simples de fazer na mão, porém ainda complexo, principalmente quando você tem grande quantidade. Por isso que temos as ferramentas, né? E a ferramenta, temos as ferramentas que eu conheço, as mais conhecidas são o Zotero, o Mendeley e o JabRef. Eu uso o JabRef por simplicidade, que eu me adaptei melhor. E é o que vai ser usado nesse mini curso, tá? O JabRef é esse aqui, né? Então ele já tem para você fazer os preenchimentos, você preenche os campos, né? Você vai preenchendo os campos, que você tiver, ele gera para você. E conforme você vai salvando, ó, é num arquivo só, bibliotecapessoal.bib. Ele vai gerando a tua lista de bibliografias. Tá certo? Então, é assim que eu faço. Vamos voltar aqui. Se você mudar aqui, por exemplo,
Vamos fazer uma experiência de mudar para plain. Só plain, tirar o plain nat. Tá vendo que ele mudou para numérico? Por padrão ele é numérico. Aí, ó. Ele não faz a chamada numérica. Se fosse por plain nat, quando eu estou trabalhando em bibliografia, às vezes ele dá umas enroscadinhas, normal, tá? Então o que eu faço? Venho aqui, mando limpar os arquivos auxiliares, ok? Aí eu recompilo. Tá certo? Às vezes tem que dar as duas recompilada, mas é a desenho da madeira, como dizemos aqui no interior. Agora, se nós formos fazer no overleaf, cadê? Vamos achar o overleaf aqui. Se formos fazer no overleaf, nós vamos levar os dois arquivos vamos apagar isso aqui. Tá. Apagamos. Vamos carregar aqui. Então nós vamos ter que buscar os dois arquivos que nós estamos usando. O text, né? E o então, cadê? Vamos ver. Serve para figura também, gente. O text e o bib. O arquivo das nossas informações, tá? E o arquivo de bibliografia, tá? Então nós temos que recompilar ele aqui, ó. Bem, ó, pode ver que ele criou até as referências, ó. Só que não ficou bonito que nem o PDF, né, com círculos verdes e vermelhos, mas o HyperRef funciona. Ó. Mesmo modo. Carvalho, tchau, tá vendo? José Carvalho, James, tá. Né? Funciona do mesmo modo. Só que no caso você tem que ter todos os arquivos aqui. E se você colocar figura, a figura tem que estar aqui também. Se você colocar um subarquivo, que é possível, tem que estar aqui também. Bom, espero que tenha ficado claro. Na publicação, não sei se vocês viram no link, quando ele gera, ele tem ali um local para fazer comentários. Vocês podem fazer comentários, perguntas no próprio texto, né?